Oi, gente! Então, a pessoa não tinha o que fazer no sábado de manhã e resolveu se disfarçar de Audrey Hepburn pra vocês. Claro que qualquer semelhança é mera coincidência, mas eu me vesti assim pra homenagear a Audrey Hepburn no papel de Holly Golightly. Hoje eu vou falar tanto do livro quanto do filme Bonequinha de Luxo. Começando pelo livro. O livro Bonequinha de Luxo foi escrito em 1958 pelo Truman Capote. Para quem não conhece o Truman Capote, ele é um escritor norte-americano. Ele ficou famoso por escrever um livro chamado A Sangue Frio, que, se vocês ainda não ouviram falar, é um livro que inaugura o chamado romance jornalístico, porque transforma em romance um evento verdadeiro. No caso, um assassinato de uma família no Kansas, que Truman Capote romanceou e transformou no livro. Truman Capote é um escritor muito famoso nos Estados Unidos, inclusive tem um filme sobre ele chamado Capote, que ganhou 5 Oscars, que eu recomendo muito. Foi um filme que é estrelado por aquele Philip Seymour Hoffman, tava tentando lembrar o nome dele, que morreu já. Ele morreu tem pouco tempo. Eu fiquei muito triste quando ele morreu, porque ele era um excelente ator e ele interpretou muito bem o Truman Capote no filme Capote. Então, se vocês quiserem assistir, eu super recomendo. O Capote, ele escreveu Bonequinha de Luxo em 1958 e A Sangue Frio veio depois. Uma das curiosidades de A Sangue Frio é que aquela escritora Harper Lee, do Sol é para Todos, teria ajudado ele a escrever o livro. Mas então, voltando a Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo ficou famoso porque Truman Capote criou nele uma personagem que hoje é icônica, que é a Holly Golightly. A Holly Golightly ficou famosa pela interpretação de Audrey Hepburn no filme de 1961. Então, o livro é de 58 e o filme é de 61. Hoje é difícil a gente desvincular a Holly Golightly da figura de Audrey Hepburn. A história de Bonequinha de Luxo, o filme e o livro têm histórias um pouquinho diferentes, mas eu vou começar falando da história do livro. A história é a seguinte: um jornalista, ele é o narrador da história, a gente não sabe o nome dele, ele nunca diz o nome dele. Ele se muda para um prédio. Ele tá tentando a vida dele como jornalista, ele ainda quase não conseguiu publicar nada e muito menos ganhar dinheiro com isso. E ele se muda para esse prédio e uma das vizinhas dele é Holly. E ele fica muito intrigado, porque Holly é uma menina de 18 a 19 anos que transita nas altas rodas de Nova York. Então ela tá sempre fazendo festa, ela tá sempre bem vestida, ela tá sempre cheia de joia. E ele fica muito curioso para saber como é a vida dessa menina, né? Holly é uma personagem multifacetada, é uma personagem que é difícil a gente encontrar, uma personagem tão complexa e tão completa na literatura. Ela, ao mesmo tempo que ela agrega algumas das características da adolescência, pelo fato de ela ainda ser tão jovem, então ela é espervitada, ela é divertida, ela é brincalhona, mas ela também já tem uma certa maturidade por ter lidado com algumas situações na vida. Uma das coisas que deixa esse jornalista bastante curioso é que, à medida que ele vai ficando amigo de Holly, ele percebe que ela tem um passado bem misterioso que ela faz questão de esconder. Isso aguça mais ainda a curiosidade dele e das outras pessoas, né? Uma das características que torna o livro bastante diferente do filme é que no livro o jornalista é homossexual. Então a amizade dele se desenvolve de uma maneira muito mais tranquila. Então assim, a Holly entra no quarto dele de noite, a Holly fica de toalha na frente dele, porque ela sabe que ela não vai ter problema nenhum se ela fizer isso. Já no filme, transformaram o relacionamento deles num romance. O que pra mim, pelo menos, ficou um pouco implausível, porque eu acho difícil que uma mulher fizesse tudo que a Holly faz na frente dele se ela tivesse um interesse amoroso. Mas enfim, eles acharam que seria complicado fazer um filme do estilo de Bonequinha de Luxo sem o romance e ainda por cima com um personagem principal homossexual. Aí eles transformaram em romance, afinal de contas estávamos na década de 60. O livro, ele aborda muitas dessas questões com tranquilidade. Assim, o próprio Truman Capote era um homossexual assumido, então a gente tem um personagem principal homossexual, que é o jornalista, a própria Holly dá indícios de bissexualidade, e tudo isso é visto com muita tranquilidade por todos os personagens do livro. Bonequinha de Luxo tem uma característica bem diferente, eu acho, é uma característica rara de ser encontrada. Ele é um livro leve, ele é um livro divertido. O jeito do Truman Capote escrever é assim, é sarcástico, é irônico, mas é também leve. Então é um livro que você vai ler em um dia, no máximo 2, porque tem cento e pouquinhas páginas.
mas ao mesmo tempo ele não é um livro bobo. Ele não é aquele tipo de livro que você termina de ler e pensa, poxa, esse livro não me acrescentou nada. Não. Ele tem uma profundidade por conta de suas temáticas. Ele tem algumas temáticas polêmicas, mas não é isso que torna ele um livro mais profundo. O que torna ele mais profundo são as reflexões que os personagens fazem sobre suas vidas. A própria Holly, você fica pensando que ela é uma cabeça oca, que ela é uma menina bobinha, mas aí ela chega numa determinada cena do livro que ela fala que às vezes ela sente que ela tem muito medo do futuro e que esse medo do futuro ela só consegue se sentir melhor indo na Tiffany's, que é uma joalheria dos Estados Unidos. Por isso que o nome do livro em inglês é Breakfast at Tiffany's, que significa café da manhã na Tiffany's. Porque a Holly, para se sentir melhor, ela vai tomar café na Tiffany's. Tem uma cena do filme que é exatamente essa, que é o iniciozinho do filme. E ela fala que se ela encontrasse um lugar no mundo onde ela se sentisse tão bem quanto ela se sente na Tiffany's, que ela faria desse lugar a casa dela. A Tiffany's, pra quem não conhece, é uma joalheria muito famosa dos Estados Unidos e hoje, se você tiver dinheiro e você quiser pedir sua esposa, ou esposa não, né, ainda não é, se você quiser pedir sua noiva, namorada em casamento, você vai comprar um anel de noivado da Tiffany's. A Tiffany's é tão famosa que ela tem um azul, que é patenteado, que se chama Azul Tiffany's, então quando alguém vem com a embalagem da Tiffany's, você imediatamente já identifica como Tiffany's. Provavelmente o bonequinho de luxo contribuiu para fazer com que a fama da Tiffany só aumentasse. Então, eu recomendo de olhos fechados o bonequinho de luxo, eu dei 5 estrelas. Primeiro porque ele é muito bem escrito e segundo porque ele agrega a leveza de uma escrita com a profundidade dos personagens. Esses personagens aqui, eles são complexos, mas você consegue dar risada com o livro, você consegue se divertir com o livro. É um livro bastante raro de ser encontrado na literatura. E falando um pouquinho do filme, o filme é de 1961, estrelado pela Audrey Hepburn, como eu já falei. E uma curiosidade, o Truman Capote ele não queria a Audrey Hepburn pro papel principal, ele queria Marilyn Monroe. Só que o agente da Marilyn Monroe, ele achou que o fato de ela interpretar uma prostituta que prejudicaria a carreira dela. Na verdade, o Truman Capote, ele disse que ele nunca viu a Holly como uma prostituta, que ele vê a Holly como uma geisha moderna. E de fato, lendo o livro, não fica claro se a Holly é uma prostituta. Ela é uma menina que transita nas altas rodas sociais, ela tem relacionamentos com homens em troca de alguns bens, mas não fica claro se ela seria uma prostituta no termo moderno da coisa, sabe? A Audrey Hepburn assumiu o papel da Holly Golightly, mas ela fez a exigência de que essa questão de a Holly ser uma prostituta ficasse só implícita no filme. Então você assiste o filme e você fica meio em dúvida. A primeira vez que eu assisti eu não tinha certeza. Mas muita gente acha sim que a Holly é uma prostituta. Outra curiosidade desse filme é que o filme ganhou 2 Oscars, um de melhor canção original e o outro de melhor trilha sonora. Mas se eu não me engano ele foi indicado a 5 Oscars, dentre eles a melhor atriz, melhor roteiro adaptado e o outro eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui se eu lembrar. Em uma das cenas mais famosas do filme, a Audrey Hepburn senta na escada de incêndio com o violão dela e na própria voz dela ela canta a música que ganhou o Oscar de melhor canção original, que é Moon River, que vocês devem se lembrar, ficou bem famosa, é assim: Moon River, wider than a mile, I'm crossing it with stars someday. É uma música muito linda, só essa cena pra mim já vale o filme. Se vocês não perceberam ainda, é um dos meus filmes favoritos, eu ainda não tinha conseguido ler o livro. E é isso, como eu já disse, eles transformaram o relacionamento deles em romance, o que pra mim prejudica um pouco, assim, mas não a ponto de transformar o filme em um filme ruim. E uma das curiosidades é que esse vestido preto que ficou muito famoso foi desenhado pelo Givenchy, o estilista, e 2 outras roupas que a Audrey usa no filme também foram desenhadas por ele. Essa foto ficou icônica hoje, representa a década de 60. E é isso, quem quiser assistir o filme, assista, porque eu adoro. Quem quiser ler o livro, leia, porque é ótimo. E eu escrevi uma resenha para o blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Já tinha um tempinho que eu não escrevia no blog, porque eu tava estudando muito e quando eu terminava de estudar eu queria simplesmente ser um vegetal.
Mas a primeira resenha que eu escrevi quando eu voltei foi justamente Bonequinha de Luxo. Então se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar o link aqui embaixo. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Beijo, tchau!